Tão simples no conceito e tão difícil na execução, comprar quando os outros estão desanimados vendendo e vender quando os outros estão comprando gananciosamente requer a maior fortaleza e paga a maior recompensa. Vídeo rápido sobre Klabin, notícia importantíssima sobre dividendos e sobre o investimento de 6 bilhões de reais com alto impacto na dívida da companhia. Klabin com código KLBN3, KLBN4 ou KLBN11 na Bolsa de Valores brasileira já retornou 2.000% aos sócios e acionistas contra apenas 504% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$20.900 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, em um período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos. Ainda assim, a companhia retornou 82%, contra apenas 53% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de entrar no mercado de ações, antes de entrar no mercado de capitais. Não existe momento mais oportuno para se citar e falar de John Templeton do que agora, e estamos falando da Klabin. Esse vídeo ele é uma continuação do vídeo passado. Por quê? Porque o cenário está agitado. Venho falando há meses sobre a questão da dívida da empresa, há meses sobre uma alta repentina no preço da cotação da companhia, e eu venho falando há meses de um baixo potencial, uma baixa perspectiva para a celulose, para o pulp and paper, principalmente nos vídeos em que eu cito a dependência de Irani, Klabin e Suzano ainda dessa commodity. Portanto, temos dividendos para quem estivesse posicionado até hoje. Se você é sócio da companhia, você vai receber esses dividendos. E agora o último breaking da companhia está em todos os jornais que tratam sobre o mundo dos investimentos, é que a Klabin vai pagar quase 6 bilhões por terras e madeiras da Arauco. Arauco é uma empresa chilena, da qual a gente já vai falar aqui. Portanto, 6 bilhões de reais é uma quantia significativa para alguém que já tem uma alavancagem tão alta, e é um pouco disso que a gente vai continuar falando nesse vídeo, que é o último vídeo da Klabin do ano de 2023. Estamos falando de 1,16 bilhões de dólares. Abre aspas aqui embaixo. O conglomerado industrial chileno, Copec, anunciou na quarta-feira que concordou em vender alguns de seus negócios florestais em um negócio no valor de 1,16 bilhões de dólares. A Arauco fica no Paraná. Mais uma diversificação, mais um capex bilionário de 6 bilhões para uma companhia que já tem uma dívida bruta que flutua entre 25 e 30 bilhões. Mas a boa notícia é que é um investimento local. Mais precisamente, são 150 mil hectares no Paraná e 31, quase 32 milhões de toneladas de madeira em pé. Abre aspas. A Klabin disse que o acordo deve ajudá-la a comprar menos madeira de terceiros, reduzindo custos e ajudando a atingir suas metas de autossuficiência. O acordo vem no momento em que a Copec tem enfrentado dificuldades, nada anormal. O setor cíclico de celulose, com a queda de preços, vem sofrendo sim. Por isso eu sempre digo, apenas empresas de excelência passam por esse período mais difícil do business cycle, e a Klabin é uma delas, já se provou há mais de 100 anos. Para finalizar aqui embaixo, a Klabin atualizou suas previsões iniciais para incluir um novo projeto. A empresa agora espera que seus investimentos, o CAPEX, do qual tanto falo com vocês, sejam reduzidos para 3,3 bi, de um montante anterior de 4,5 bilhões. Muito em linha com esse trecho aqui, onde ela diz que o acordo deve ajudá-la a comprar menos madeira. Vamos lá. Primeiro ponto, aumento de capex repentino e bruto sem aviso como é esse nunca é bem visto pelo mercado. Portanto, a priori, você tem recomendação de venda, você tem rebaixamento de preço teto, as ações já caíram de 4,70
para casa de 4,30. E quando eu vi essa matéria, eu pensei, poxa, mais uma, né? Mais uma matéria ruim, mais pressão sobre o papel, porém com algumas ressalvas, uma positiva e uma negativa. A negativa, um investimento brutal, 6 bilhões de reais para uma companhia que já vem em queda de lucro, EBITDA, dividendos e tudo aquilo que compõe retorno ao acionista. Agora, no melhor cenário, onde a administração consiga fazer valer esses 6 bilhões, por mais que a princípio seja um dispêndio de dinheiro que não estava dentro do CAPEX original, uma vez ele perfeitamente executado, realmente, lá na frente, ela deverá economizar na compra de madeira, principalmente de terceiros, e ela poderá economizar na compra de terrenos, ela poderá economizar no novo plantio, uma vez que ela já está adquirindo isso tudo agora. E está citado aqui embaixo, realmente nós teremos uma economia de 1,2 bilhões do CAPEX até 2025. Já aproveitando a questão de dividendos, um dividendo aprovado de 171 milhões, caso você tenha mantido a sua posição até hoje, montante que corresponde a apenas 0,03. Quando o mercado ou uma ação em determinada situação, no caso aqui a Klabin, está na casa de R$ 2, R$ 3, o consenso diz que é um mau momento. A realidade é o oposto. E quando a Klabin está beirando R$ 5, todos estão felizes. É aí que mora o risco. Nós já passamos aqui o resultado dela, dados esses do RI, nós tivemos uma queda de 5% no volume geral de vendas, seguido de uma diminuição do preço, consequentemente o seu ROIC, que é a métrica que eles estão usando aqui, também diminui. Então você tem queda de venda seguido pela diminuição de preço de mercado. Isso para empresas cíclicas é batata, é queda de EBITDA e queda de lucro. Um lucro que caiu 88% e um EBITDA que caiu 41%. Klabin, que é coberta por 14 casas ou 14 analistas. Dessa maneira, ela tem 8 recomendações neutra, 5 recomendações de compra e uma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch e é possível ver a crescente da receita dela com 2 períodos de prejuízo, nada anormal para uma empresa cíclica. Porém, nessa análise fundamentalista eu vou fazer algo diferente. Eu não vou trazer todos aqueles critérios de 1 a 1, vou trazer de uma maneira um pouco mais dinâmica, eu vou trazer os critérios de 1 a 1 em uma base comparativa. Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. Klabin tem o pior retorno sobre equity das três, atingindo 26, enquanto Irani tem 35 e a Suzano 41. São retornos sobre o patrimônio muito acima da Klabin. Eu sempre digo para vocês, é importante comparar setorialmente. Se eu comparar esse ROI ao Banco do Brasil ou ao Itaú, você pode até me dizer que é um retorno muito acima. Sim, é. Porém, retorno sobre equity tem que ser setorial. Dividend Yield, tese essa de Luiz Barsi Filho e Benjamin Graham. Nós temos a Klabin com o yield atual na casa de 6,27, perdendo até mesmo para a Irani, que é uma empresa muito menor. Na última posição das três, nós temos a Suzano, que historicamente jamais foi uma boa pagadora de proventos aos acionistas. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, regressão à média de 1988 e hoje ela tem o maior preço sobre lucro. Dentro da métrica do PL, ela é a ação mais cara dentre as três, estando mais que o dobro, 2 vezes mais cara do que a Suzano e 50% mais cara do que a Irani. Consequentemente, a EV/EBITDA dela também 7,37 contra apenas 4,90 da Irani. Para finalizar, a dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, empresas sem dívidas não falem, e ela tem um ratio dívida-EBITDA de 3,41. Muito provavelmente irá ultrapassar os 4 quando essa operação toda, principal matéria desse vídeo de hoje, entrar em vigor e ela de fato começar dispêndio de dinheiro. 2,44 é o da Suzano e 1,37 é o da Irani. O da Irani é excelente, mostra extrema capacidade da gestão. Por quê? Não por ser baixo, não por ser apenas 1,37, mas lembre-se, Irani é uma empresa de crescimento e essa é a realidade. Ela acabou de sair daquele pequeno nicho de small caps. E geralmente empresas de crescimento, elas têm demanda de capital intensivo, elas têm muita dívida, elas têm muitos investimentos,
elas pegam muitos empréstimos e no caso dela, ela está conseguindo executar isso com tanta perfeição que ela está crescendo em todos os âmbitos e a dívida ainda está controlada. Um excelente trabalho da gestão da Irani. A gestão vem se provando muito boa mesmo. Vamos calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Observem que aqui embaixo já está contabilizado esses proventos da data de hoje, 21/12. Portanto, temos dividendos máximos para o ano fiscal de 2023. Pegamos 0,27, dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, e teríamos um preço teto de 4,50, ligeiramente acima do preço de negociação da companhia hoje. Vamos calcular o preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes, com finalidades também diferentes. 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é a LPA, 0,51. Multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 1,99, traímos a raiz quadrada e temos um preço justo de 4,77, 4,78 arredondado para cima. Gerenciamento de risco esse extremamente importante para você, faça de todas as suas investidas, e gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Tanto nós falamos da Klabin, uma empresa de commodity cíclica ligada à celulose, ela obtém para mim nota 3. E na avaliação final, eu queria deixar o papel da XP, porque é uma avaliação que eu concordo um pouco sobre a companhia. Vale a pena investir nas ações da Klabin? Isso daqui é segundo a XP, e eles acabaram de reforçar uma recomendação de neutra, com um preço-alvo de 24,50 para o ano que vem nas units. Estamos falando de KLBN 11. Abre aspas aqui embaixo. Estamos menos otimistas em termos de valuation, com a empresa sendo negociada 7,7 vezes o EBITDA. É aquela questão do Enterprise Value versus EBITDA que eu mostrei para vocês no comparativo. Ela tem a pior relação EV/EBITDA das três, versus um nível histórico na casa de 8. O que eles querem dizer com isso? Eles não têm muita margem, ou seja, de 7 para a casa de 8 você tem uma oscilação pequena. Isso eles consideram margem de ganhos, margem de lucros. Eles já enxergam ela em um nível com potencial ganho não muito grande assim. E embora eles vejam os projetos contribuindo com o EBITDA de maneira incremental, eles acreditam numa normalização real de preços em alguns mercados, o que poderia limitar uma maior expansão no EBITDA nos próximos anos. Corrobora com aquilo que eu falo para vocês. Commodity é oferta e demanda. Não interessa a companhia fazer um excelente trabalho internamente, que a Vale faz, Petrobras faz e Klabin fazem, se a commodity a que ela está ligada não existir demanda. E nós não estamos no momento mais pujante da economia mundial. Isso foi atingido por volta de 2021, com tantos estímulos, principalmente do Fed e dos demais bancos centrais. Não existem muitos gatilhos para o petróleo ser negociado acima de 3 dígitos, não existem gatilhos para o minério de ferro ser negociado a $200, como já foi recentemente, não existem muito gatilho para o papel e celulose ter uma subida no seu preço de maneira abrupta. Então eles citam a questão do valuation, a questão dos produtos menos commoditizados, mas o ponto central aqui é expectativa através do EV/EBITDA para possíveis ganhos, através do preço atual de negociação dela, e a questão da commodity, uma baixa expectativa de um aumento repentino ou um grande aumento na demanda pela celulose mundial. E como você faz para obter retornos na casa de 2.200%, transformar apenas R$1.000 em R$22.800, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves, que selecionando boas empresas e permanecendo no longo prazo, ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e pobre, multiplicar o seu capital por muitas vezes. Então hoje falamos da Klabin. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez no canal, se pretendem ou não comprar o papel ou até mesmo se desfazer. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá.